O ano é 1919 e a Itália passava por uma crise econômica avassaladora. O país tinha saído vitorioso da Primeira Guerra Mundial, mas os italianos, ao voltarem para casa, não encontraram nada além de fome, desemprego e caos. O rei da Itália, Vítor Emanuel III, via diversos movimentos sociais nascerem no país diante da crise do capital que se instaurava. Um desses movimentos era um movimento revolucionário que estava organizado em um partido chamado Partido Socialista Italiano, um dos maiores partidos do país naquela época. Os trabalhadores italianos tinham um desejo de mudança, eles queriam uma vida melhor, e quem orientava esse desejo eram os dirigentes do Partido Socialista Italiano. O objetivo deles era tomar os meios de produção, acabar com a burguesia, derrubar o rei e o Estado para instaurar o socialismo. Da mesma forma que ocorreu na Rússia em 1917, os comunistas conseguiram fazer a revolução lá. No vídeo de hoje eu quero entender como a Itália, em que a maioria das pessoas queriam a revolução socialista, acaba dando vida para a primeira ditadura fascista da história da humanidade. No que os revolucionários socialistas erraram e como é que a gente pode aprender com isso? Senhoras e senhores, eu sou Felipe Gasper, sejam muito bem-vindos. Gabriele D'Annunzio, um mito. D'Annunzio era um ex-soldado, veterano da Primeira Guerra Mundial e principalmente um dos maiores poetas italianos de todos os tempos. Seu poder de oratória conseguiu convencer um número de seguidores a marcharem até Fiume, uma pequena cidade portuária composta majoritariamente por italianos, mas que naquela época estava sendo ocupada pelos franceses, americanos e ingleses. Mesmo que a Itália tenha se aliado com os vencedores um pouco antes da Primeira Guerra Mundial acabar, eles perderam alguns territórios para as potências que eles se aliaram. No dia 12 de setembro de 1919, D'Annunzio e seus seguidores, os assim chamados irredentistas, fizeram a grande marcha até Fiume. Sem derramar uma única gota de sangue, D'Annunzio e o seu grupo, os irredentistas, conseguem tomar Fiume e expulsar as tropas estrangeiras. No mesmo dia, D'Annunzio é nomeado governador e reivindica ao rei da Itália a reanexação de Fiume ao país. Você pode estar se perguntando se D'Annunzio era de esquerda ou de direita. Segundo ele era quase um movimento apolítico, ele estava ali pela Itália. Então ele faz esse pedido ao rei e o rei responde para ele o seguinte: não, a gente não vai reanexar essa cidade, porque isso vai dar problema diplomático pra gente. Mas em resposta, eu como rei da Itália vou mandar um exército aí para Fiume para cercar vocês até que vocês saiam e devolvam essa terra para os estrangeiros. Ou seja, o rei se vira contra D'Annunzio e os italianos rapidamente começam a saber dessa história que se espalha como fogo e vão em massa até Fiume mostrar solidariedade e apoio a D'Annunzio. Vão desde italianos desempregados até sindicalistas e burgueses, desde prostitutas até a alta elite da classe artística da Itália. Dentro dessa massa de gente que foi proteger Fiume do exército italiano, estava lá Benito Mussolini. Mussolini enxerga em D'Annunzio um grande mestre, um grande professor de como falar, como gesticular e interagir com as massas que ali estavam. Até mesmo a saudação fascista que D'Annunzio conseguiu resgatar dos romanos, Mussolini assistiu e aprendeu tudo como um grande aprendiz. Benito Almicari Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, na Itália. Seu pai era um pequeno comerciante de ideais anarquistas e sua mãe professora da escola primária. Mussolini, o mais velho dos 3 filhos, por influência do pai, se filiou ao Partido Socialista Italiano em 1900. Mussolini, graças à sua oratória e seu estilo de escrita, juntamente com seu desprezo ao rei e ao parlamentarismo que estava vigente na época, consegue se destacar dentro do Partido Socialista Italiano. Ele consegue chegar ao ponto de virar diretor-chefe do jornal revolucionário Avanti, um dos maiores jornais do Partido Socialista da época.
No dia 29 de novembro de 1914, Mussolini é expulso do partido ao quebrar o centralismo democrático do partido. A Primeira Guerra Mundial estava começando e os dirigentes socialistas eram contra a entrada da Itália na guerra. Mussolini discordava e se opôs de forma incisiva a esse posicionamento do partido. Dentro dele já existia esse sentimento nacionalista e ele queria lutar na guerra que a própria burguesia tinha provocado. Mas obviamente não era a burguesia que ia para as trincheiras, a burguesia mandava os trabalhadores no seu lugar. Ao ser expulso, Mussolini prometeu se vingar dos seus ex-companheiros e virou o ressentimento personificado. Sem perder tempo, Mussolini funda o jornal Il Popolo d'Italia, o povo da Itália, apostando no nacionalismo extremo e anticomunismo. Mussolini também lutou na Primeira Guerra Mundial e trouxe das trincheiras companheiros que formaram, em 1919, o Fatti di Combattimento Italiano, o Grupo de Combate Italiano, também conhecido como a Milícia dos Camisas Negras de Mussolini. Ao seu redor, Mussolini atraía os ex-soldados fracassados de guerra e o ressentimento com a ingratidão de seus parlamentares. Ele sentia que o Estado não dava valor àqueles que deram a vida pela Itália. Em seu jornal, Mussolini atacava os socialistas, acusando-os de serem financiados por uma plutocracia internacional e que os bolcheviques na Rússia estavam tentando varrer a Europa, implantando uma espécie de judaísmo político-cultural. Mussolini aos poucos crescia e a burguesia italiana começava a se alinhar a ele. Mesmo que os burgueses tivessem medo do Mussolini e o seu movimento violento que era o fascismo, eles achavam muito melhor ter o Mussolini ao lado deles do que sofrer a consequência de uma revolução socialista que ia rebaixar o burguês ao nível de um trabalhador comum. Ou seja, para os burgueses, o Mussolini acabou sendo esse mal necessário diante do medo da revolução socialista. Em outras palavras, para a burguesia é melhor um ditador louco e sanguinário do que a revolução dos trabalhadores. Corta para D'Annunzio um filme, em 1919. Ao seu lado, um grande líder sindicalista, Alceste de Ambris, ajudava o Dulce, como D'Annunzio gostava de ser chamado, a redigir, a escrever a Constituição da República Italiana de Carnaro. Direitos trabalhistas eram garantidos, aposentadoria, liberdade sexual e toda a propriedade privada burguesa tinha que ter uma função social. Essa forma de organização que ele desenvolveu é também chamada de corporativista. Ela era centralizada na figura do líder, na figura do Dulce, que era D'Annunzio. Na cidade de filme, Mussolini sempre foi o convidado de honra de D'Annunzio, por mais que Mussolini passasse a maior parte do seu tempo em Milão. E naquele momento que D'Annunzio estava fundando a sua república, Mussolini estava em Milão se preparando para as eleições parlamentares que ocorreriam em toda a Itália. O resultado dessas eleições foram: Mussolini perdeu miseravelmente e a maior parte dos deputados eleitos eram socialistas. No dia da tomada de posse, algo muito curioso aconteceu. Os operários e líderes sindicais, todos revolucionários socialistas, pela primeira vez na história, sentam em suas cadeiras parlamentares e aguardam o rei da Itália entrar para dar sua bênção. Quando o rei finalmente entra no parlamento, os socialistas se levantam e começam a gritar: "Viva a República Socialista! Morte à monarquia!" Todos os socialistas estavam eufóricos, eles estavam felizes com a vitória e acabam saindo do parlamento, deixando o rei e uma pequena minoria de deputados de direita lá dentro. Na rua, a comemoração continua, até que aos poucos ela vai diminuindo e eles começam a se perguntar: o que fazer? A gente deve fazer uma revolução agora? Não. Os trabalhadores ainda não estão preparados. Mas a gente é a maioria, a gente ganhou as eleições, isso não significa alguma coisa? Sim, significa. Agora a gente vai preparando a revolução, fazendo algumas reformas por dentro do Estado capitalista. Enquanto eles naquele dia se convenciam de que não era o momento de uma revolução, um pequeno grupo, não mais que uma dúzia de pessoas vestidas com camisas negras, furaram a multidão.
Esse grupo se aproximou rapidamente dos deputados recém-eleitos e começou a espancar essa gente. Esse era o grupo dos camisas negras de Mussolini, que eram extremamente nacionalistas. Os socialistas que caíam no chão eram chutados e obrigados a jurar submissão total ao rei. Grita, viva o rei! Fala, viva o rei! A polícia, obviamente, fez o seu papel. Eles se juntaram aos nacionalistas de extrema-direita e começaram a espancar os socialistas. No dia seguinte, como resposta a esse ataque, o Partido Socialista Italiano determina greve geral. E só uma pequena observação, para você decretar uma greve geral, você precisa estar organizado. Os socialistas estavam organizados. O problema dessa gente era outro, mas a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. A greve acaba totalizando 110 mortos no confronto entre socialistas e policiais. Dentro do Comitê Central do Partido Socialista, a discussão era acalorada e ferrenha. E nessa discussão, quem acaba ganhando são aqueles que não querem fazer a revolução naquele momento, são os reformistas do Estado capitalista. Ou seja, eles acreditavam que era possível ficar no Estado e reformá-lo para ajudar os trabalhadores. A revolução dessa forma viria depois. Dentro daqueles que queriam uma revolução imediata, era Nicola Bombatti. Bombatti era chamado por todos como o Lenin italiano, o Cristo dos operários. Ao ver que a sua posição de fazer uma revolução imediatamente tinha sido derrotada, Bombatti decide se encontrar com os bolcheviques. Ele queria conhecer Lenin, que era o líder dos trabalhadores do mundo inteiro e que tinha feito a revolução na Rússia. Como também queria pedir ajuda para a questão da Revolução Italiana. Bombatti sai da Itália e vai até a Dinamarca, mas quem o recebe não é Lenin, mas sim Maxim Litvinov, o comissário do povo para negócios estrangeiros. Bombatti começa a falar da iminência dessa revolução italiana que vai acontecer, ela precisa acontecer, mas ele precisa de ajuda, qualquer ajuda possível. Litvinov escuta tudo o que ele fala e depois responde de forma enfática. O partido italiano de fato parece ser forte, vocês estão bem organizados, mas falta uma facção revolucionária. Vocês, como propriamente revolucionários, são fracos. Para finalizar a conversa, Litvinov completa: nós da União Soviética queremos ter boas relações comerciais com os países capitalistas, nada além disso. Em outras palavras, boa sorte para vocês italianos, nós aqui na Rússia já fizemos a revolução e vocês que se virem. Bombatti volta para a Itália e na Assembleia do Partido ele passa a mensagem aos seus companheiros. A discussão retorna com força e mais acalorada ainda. Bombatti fala que com ou sem apoio da União Soviética é preciso fazer a revolução, é preciso tomar os meios de produção, se unir às massas e tomar o poder. Em algum canto da cidade, Mussolini escreve o seu artigo de análise política diário para o seu jornal. Mussolini esperava que os socialistas se mantivessem no reformismo dessa esquerda liberal. Ele sabia que se eles se mantivessem como reformistas, essa onda da revolução socialista ia diminuir, eles iam perder o apoio das massas. Já que ao invés de fazer uma revolução, de tomar o poder, os socialistas começaram a se unir ao Estado, e isso ia fazer com que as pessoas começassem a perder a esperança na revolução. Da forma que Mussolini queria e tinha muito bem analisado, o Partido Socialista Italiano começou a perder sua força. E era no momento de maior fraqueza que os fascistas entrariam em ação. Na véspera do Natal de 1920, D'Annunzio, em filme, ou melhor, na sua República do Carnaro, vê o exército da Itália entrando em seu território. Ele era de fato o fim de D'Annunzio e o próprio D'Annunzio sabia disso. Tanto é que ele tinha pedido ajuda ao Mussolini e ao seu movimento de fascistas que a cada dia estava ficando mais forte e crescendo na Itália. O apoio de Mussolini era fundamental porque D'Annunzio queria fazer mais uma marcha, só que dessa vez a marcha seria em Roma.
O Mussolini simplesmente fingiu que não escutou os pedidos de ajuda e deixou que o exército italiano invadisse Fiume e expulsasse D'Annunzio dali. Na estratégia de Mussolini, isso foi perfeito, porque assim que o D'Annunzio caiu, ele teria ainda mais poder nas mãos dele. O Partido Fascista começou a crescer de uma forma avassaladora e a burguesia começou a usar os fascistas para conseguir o que eles queriam. Em outras palavras, se o burguês tinha algum problema com algum líder sindical, quem que ele chamava? Os fascistas. Eram eles que iam até o líder sindical e quebravam o cara no meio. Se os trabalhadores do campo começavam a se rebelar, então a burguesia dava uma caminhonete para os fascistas para eles irem na calada da noite espancar os líderes campesinatos. Agora que D'Annunzio estava fora do jogo, Mussolini tinha concentrado o poder nas mãos dele e era ele mesmo que queria fazer a marcha sobre Roma. Enquanto isso, os deputados socialistas dentro do parlamento começavam a pedir paz entre os italianos porque a violência não levava a nada. Em 1921, o Partido Socialista Italiano se divide. Dentro dessa divisão surge o Partido Comunista Italiano e uma das mentes mais brilhantes desse partido é Antonio Gramsci. O novo Partido Comunista consegue uma reunião com soviéticos em Moscou e vão todos para lá. Os comunistas italianos estavam ansiosos porque eles finalmente iam conhecer o grande Lenin. Enquanto os italianos esperavam o Lenin chegar, já que o Lenin estava passando por problemas de saúde, eles começam a conversar com os bolcheviques sobre a situação italiana. Os bolcheviques queriam entender o que era de fato o fascismo, já que até aquele momento os marxistas acreditavam que todo país capitalista já era uma ditadura burguesa. Dessa forma, os bolcheviques queriam entender qual que era a diferença de uma ditadura burguesa para uma ditadura fascista. Entre os bolcheviques naquela reunião se encontrava um dos maiores teóricos marxistas, Pachucanes, morto anos depois por Stalin. Foi a partir daquele momento que o Pachucanes entendeu que o fascismo era algo distinto da ditadura clássica burguesa e deixou assim o seu legado teórico sobre o fascismo que é preciso que estudemos hoje. Mas voltando, quando Lenin chega na reunião, todos começam a explicar para ele o que era o fascismo e o que a Itália estava passando naquele momento, para assim tentar descobrir como fazer a Revolução Socialista Italiana. Lenin de repente pede para que todos parem de falar. E ele pergunta o que os trabalhadores e os camponeses italianos acham do fascismo. Os comunistas italianos ficam em choque. Eles olham um para os outros e não sabem como responder isso. Eles não têm a mínima ideia do que os trabalhadores e camponeses acham do fascismo. Em 28 de outubro de 1922, Mussolini sai com as camisas negras pelas ruas de Roma. As massas vão se juntando, eles param na frente dos quartéis do exército italiano e pedem para que os soldados se juntem à marcha. As massas gritam: venham com a gente os soldados, pela Itália, pelo rei, contra o comunismo, viva o fascismo! O rei da Itália recebe Mussolini de braços abertos, e assim o fascismo toma o poder na Itália. Para concluir, é muito interessante a gente perceber que o fascismo nasceu exatamente de um poeta. Por mais que o D'Annunzio não fosse um fascista, ele é o pai do espírito e da tradição fascista que se instaurou depois. Então, desde as saudações fascistas até esse retorno romântico desse passado que são os romanos. O movimento de D'Annunzio consegue captar e puxar para si o desejo de mudança das pessoas. As massas querem mudança e D'Annunzio dá a narrativa e a direção pro desejo delas. O fascismo surge como essa política bruta e sintetizada de D'Annunzio que é expandida para toda a Itália. Com isso, o fascismo ele nasce nas massas, ele vem das massas, e conforme vai crescendo, vai tendo apoio da burguesia para salvar e proteger o capitalismo. Os burgueses não gostam do fascista, mas é melhor um fascista doidinho e violento do que uma revolução socialista. Para resumir, quando a crise do capitalismo chega, o fascismo vem para salvar o capitalismo da forma mais violenta possível.
E agora sim a gente pode falar um pouco sobre os erros dos revolucionários italianos. Em primeiro lugar, existiam mais revolucionários socialistas do que fascistas na Itália, mas mesmo assim o fascismo venceu. E por que o fascismo venceu? Porque teve um apoio da burguesia? Mas isso é óbvio, sempre vai ter apoio da burguesia. Não é por essa questão, senão a Revolução Russa também não teria acontecido. Então será que o Partido Socialista Italiano não estava organizado? Eles não tinham uma organização boa e aí eles não conseguiram fazer a revolução? É por isso? Organização? É óbvio que não. Os socialistas italianos estavam organizados, tanto é que eles conseguiam fazer greves gerais. Você não consegue fazer greve geral em um país se você não tiver organizado, porra! Ao meu ver, os erros dos revolucionários italianos foram três. O primeiro, acreditar que as instituições burguesas iam impedir o crescimento do fascismo. O segundo, não se ter teoria revolucionária. Não existe uma revolução socialista sem teoria revolucionária. É preciso encontrar um meio termo de estudar teoria e se organizar. Apenas um desses dois não faz revolução, deve ser os dois em conjunto. Da mesma forma que só estudar a teoria revolucionária e não se organizar não serve de nada, é inútil, só se organizar e não estudar a teoria revolucionária é da mesma forma inútil. Teoria e organização devem andar juntas para a revolução. Os italianos, com a falta de teoria, caíram facilmente no reformismo e conseguiram manter o Estado burguês. Ou seja, eles abandonaram a revolução, por mais que os seus corações internamente quisessem a revolução, a prática era de uma esquerda liberal reformista. E o terceiro ponto, os revolucionários abandonaram as massas. Eles deixaram de se comunicar, eles deixaram de escutar as pessoas. E se você deixa de dialogar, se você deixa de ouvir, você não consegue mais disputar o desejo dessas pessoas e direcionar esse desejo para a revolução. Dessa forma, ao abandonarem as massas rapidamente foram cooptadas e foram transformadas em fascistas. Existiam italianos trabalhadores fascistas. É isso aí, senhoras e senhores, fim de vídeo. Se você gostou, clique em gostei, deixe o seu comentário para conseguir engajamento, se inscreve no canal, ativa o sininho e pense também em virar um membro do canal, me apoiar e manter esse canal no ar com frequências de vídeos e assim por diante. E me segue no Instagram e assina lá meu Telegram também, demorou? É isso, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção.